quis enfocar basicamente o amor. Eu acho que a igreja ainda não entendeu o que é amor. E eu acho que nós fomos tanto ensinados e doutrinados, quando a gente ouve essa palavra amor, a pensar mais num sentimento, numa emoção de gostar, de se voltar para uma pessoa. Então, eu quero usar dois conceitos aqui que não são conceitos diretos, mas são duas palavras que estão muito relacionadas com amor. É a autotranscendência, o altruísmo e amor, tá? Então, eu quero falar inicialmente... Avança aí, Tiago. Então, primeiro, vamos entender a sociedade atual. Você está conseguindo? Duas características básicas da sociedade atual. Isso não é a minha opinião, mas é a opinião de filósofos, pensadores, psiquiatras, psicólogos. Então, eles veem hoje essas duas características na sociedade atual. A primeira é o individualismo. Então, nós estamos vivendo numa sociedade individualista. Quem quiser depois, é só pedir aí, Paulo, você pode depois compartilhar esse PowerPoint aí com a turma. Amém, vamos disponibilizar. Manda para o WhatsApp quem precisar aí. Então, primeira característica é o individualismo. Né? Eu morei aos Estados Unidos há mais de 20 anos e uma característica muito forte no americano é o individualismo. Então, ali você tem que respeitar muita individualidade e ninguém gosta, os americanos não gostam que você invada a vamos dizer, o individualismo, né, a vida pessoal dele. E qual que é a fonte desse individualismo? É o egoísmo, né? É o eu, é a centralização do eu. E a segunda coisa é o materialismo. Nós estamos vivendo, e hoje é um dia muito forte de materialismo, que é o Black Friday. Então, esse desejo de ter, de comprar, de consumir, né? Isso, as mídias, né? As lojas, tudo nos leva a ser pessoas consumistas. E eles vendem a coisa de um tal jeito que você sente que tem necessidade de ter essas coisas, quando, na verdade, a maioria delas não são necessárias. Então, essas duas características básicas da sociedade atual. Qual que é a consequência disso aí? Primeiro, a lógica do ter mais. Então, esse negócio de querer possuir, de conquistar, de consumir, né, de comprar, destrói a solidariedade, a fraternidade e prejudica as relações afetivas. Então, por trás do consumismo, por trás do materialismo, ele vai, então, gerando essas coisas na nossa sociedade. Outra coisa é o individualismo, o egoísmo, ela vai focar em duas coisas. Na autossatisfação, a pessoa quer se satisfazer, ou autorrealização, que tem a ver com sucesso, status, prazer, diversão, droga, sexo. Então, o foco no individualismo e o consumismo
vai levando a essas duas coisas. Avança. Então, a mentalidade individualista e materialista, no final, vai... Isso não é minha opinião, hein, gente? Isso é a opinião de pensadores, de filósofos, de sociólogos. Eles estão chegando a essa conclusão. Essa mentalidade individualista e materialista leva o quê? A um vazio existencial. Porque essas coisas não satisfazem e há uma falta de sentido na vida das pessoas. Por quê? Se o sentido dela é possuir, é ter dinheiro, é ter casa, é carro, ela nunca se realiza e, no final, esse objetivo é um objetivo que vai alimentando esse vazio existencial. Olha, você sabe qual é a nação mais infeliz do mundo? Isso foi feito uma pesquisa, né, por cientistas. O país considerado mais infeliz do mundo foi considerado o Japão. Por quê? Eles chegaram à seguinte conclusão: o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, eles decidiram o quê? Vamos nos tornar uma potência econômica. O que eles focaram? Dinheiro. E isso leva a um vazio existencial. Então, o Japão, ele focou no crescimento econômico, dinheiro, 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 achando que isso ia trazer felicidade. E, no final, eles se tornaram uma das sociedades mais infelizes do mundo. Avança. A logoterapia, quero falar um pouquinho sobre isso. Opa, está vendo o sinal, Tiago? Aí. O Viktor Frankl, ele é um psicólogo, psiquiatra, filósofo e sobrevivente no campo de concentração mais letais da Alemanha, Auschwitz e Dachau. Então, ele ficou preso lá durante aproximadamente 3, 4 anos. E ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido, e alguns colocam Em Busca do Sentido da Vida. Esse foi considerado um dos 10 livros mais importantes do século XX. E ele é o pai da logoterapia. Essa palavra, logos, né, significa no grego palavra e tem o significado de sentido também. Então, a logoterapia é uma terapia através do sentido da vida. O que é isso? O Viktor Frankl, ele viu que quando você ajuda as pessoas a encontrar sentido da vida, então aquilo começa a trazer motivação, realização e traz automaticamente o quê? Felicidade. Então, ele tem tratado muitas pessoas que têm problemas emocionais, né, através da logoterapia, ajudando essas pessoas a encontrarem o sentido da vida. Então, essa é uma linha de terapia da psicologia que ajuda as pessoas a encontrar a cura de seus problemas psicológicos através do quê? Da busca do sentido da vida. Muitas e muitas pessoas. E tem muitos evangélicos que usam essa logoterapia porque ela tem um fundamento cristão que nós vamos ver. Apesar de que o Viktor Frankl, ele não é cristão.
Quando uma pessoa encontra o sentido da vida, ela encontra motivação e força para viver e para enfrentar e superar seus traumas e, olha, e enfrentar as dificuldades, as intempéries da vida, as série de tribulações e lutas. Então, o sentido da vida é muito importante na vida do ser humano. Agora, autotranscendência. O Viktor Frankl, ele trouxe esse conceito de autotranscendência. Tiago, pode pôr. Então, a autotranscendência é o ponto fundamental da logoterapia. A palavra, né, no dicionário, transcender, significa passar além, ultrapassar, exceder, elevar-se de, ser superior. E o sentido segundo Frankl, autotranscender é quando a pessoa consegue sair de si mesmo, né? Autotranscender é sair de si mesmo e conseguir focar no outro ou numa causa. Então, o Viktor Frankl, ele tem essa frase: somente na medida que o homem ultrapassa, vai além de si mesmo, a serviço de uma causa ou amor a uma pessoa, a si mesmo se realiza. Então, somente autotranscendente, autotranscender, quando você autotranscende, você consegue se voltar verdadeiramente para o outro e realmente fazer uma causa nobre, alguma causa que ajude a comunidade, a sociedade. Então, isso traz realização. Avança. Esse movimento de sair de si, que é a autotranscendência, possibilita que o homem contemple a beleza da vida e encontre sentido de vida na entrega e na doação ao outro ou a doação a uma causa nobre. Avança, Tiago. E o oposto, que é você fechar-se em si mesmo, voltar-se para si mesmo, né? Empobrece a vida e reduz significativamente a possibilidade na vida. Então, quando você autotranscende, você abre a sua vida para começar a contemplar e enxergar muitas coisas que você não vai enxergar se você não autotranscender. E o cara que é o egoísta, que fica muito fechado em si mesmo, pensando em si mesmo, e olha, quanto mais você pensa em si mesmo, você empobrece a sua vida e você começa a ficar preocupado, né? Só com você, com as suas coisas, com a sua vidinha, e você acaba, então, reduzindo significativamente as possibilidades de vida. Então, qual a relação entre autotranscendência e felicidade? O vazio existencial que tem a ver com consumismo, e o consumismo, gente, no final tem a ver com egoísmo também, né? O cara consome pensando nele, consome em autossatisfação, autorrealização. Então, tanto o consumismo como o individualismo levam ao vazio existencial. Então, o vazio existencial leva as pessoas a uma busca consciente ou inconsciente pela felicidade. Agora, eu digo que não só o vazio existencial, as pessoas, em geral, estão consciente ou inconsciente buscando uma felicidade, que, na verdade, é uma busca de dar sentido à sua vida.
Então, essa busca pela felicidade leva as pessoas a uma busca o quê? Da autorrealização. Então, o que ele vai buscar? Sucesso profissional, sucesso na carreira dele, status, né? Conquistas pessoais, como conseguir carro, casa, essas coisas. E a né, satisfação que tem a ver com prazer, diversão, sentir-se bem. Mas essa busca, em vez de trazer felicidade, vai gerando mais infelicidade, esse vazio existencial. Então, os psicólogos, psiquiatras e neurocientistas, e olha, se você quiser entender mais sobre isso, tem um documentário, eu acho que está no Netflix ou no YouTube, que se chama Felicidade, Happy em inglês, Happy, felicidade em inglês. Você digita no YouTube ou no Netflix, Happy, e você vai, então, ver. É um documentário não cristão que eles vão mostrar que, na verdade, as pessoas que buscam felicidade, então eles concordam que quem busca felicidade não a encontra. É engraçado. Pessoa que busca felicidade, ele não encontra. A felicidade, na verdade, é um subproduto, é uma consequência de uma vida que tem muito a ver com uma vida autotranscendente. E é isso que eles vão falar no documentário. Quem se doa aos outros ou a uma comunidade, e eles vão mostrar isso nesse documentário, é mais feliz. Não é o que foca em si mesmo, mas o que foca no outro é que é mais feliz e encontra sentido para a sua vida. Avança. Então, um exemplo de autotranscendência. Esse rapaz, Jerry Long, um jovem de 17 anos, ele morava no Texas e ele sofreu um acidente aqui nessa região e ficou paralítico do pescoço para baixo. E, em consequência disso, certa vez ele escreveu uma carta para o Viktor Frankl, onde ele falava que a vida dele, olha, um rapaz de 17 anos, paraplégico, ele falou que a vida dele estava cheio de sentido e objetivos. Por quê? Diante do fato ocorrido, o Long fez uma grande afirmação. Sabe o que ele falou? Eu quebrei o meu pescoço, mas não quebrei o meu ser. Esse jovem se matriculou no curso de psicologia porque ele acreditava que a sua deficiência só aumentava a sua capacidade de ajudar os outros. E este é um exemplo concreto de alguém que assumiu a responsabilidade pela sua vida e soube tomar uma posição diante dos fatos. Ele não assumiu o papel de vítima e nem se fechou diante do sofrimento. O Jerry Long, o que ele fez? Ele autotranscendeu. Ele soube sair de si mesmo para viver uma vida repleta de sentido e significado. Vocês estão captando aqui a ideia do autotranscender? Então, como afirma o Frankl, é essencial ao ser humano a capacidade de transcender-se, ir além, né, de si próprio em função de um sentido, e não em função do seu bem-estar
interior. Então, você não faz isso pensando em você. Você faz o que faz pensando no outro. Isso é autotranscender. Você faz pensando em servir a uma causa. Então, pessoas em situações de abandono e de desamor que autotranscenderam. Olha, há muitas histórias de pessoas que cresceram em ambientes hostis, violentos, carentes de amor e de alimento, mas nem por isso se fecharam em si mesmas. Segundo Frankl, somente na medida em que o homem ultrapassa a si mesmo a serviço de uma causa, o amor a uma pessoa a si mesmo se realiza. Então, mesmo no ambiente desses, as pessoas que conseguiram autotranscender, porque elas, para enfrentar tudo isso, elas têm que autotranscender, né? E é autotranscendendo que o homem encontra motivação para viver, significado para a sua vida, encontra um sentido para viver. Bom, agora vamos falar de altruísmo. Vocês captaram o conceito do autotranscender, né? Agora, vamos entender um pouquinho sobre altruísmo. É uma palavra que a gente já conhece, mas vamos aprofundar um pouco. O altruísta se refere ao que se dedica ao bem dos outros, daquele que é capaz de abrir mão do seu conforto, do seu descanso, de algum bem material, de dinheiro, enfim. O altruísta é aquele que se sacrifica para o benefício de outra pessoa. O Augusto Comte, que é um grande filósofo, ele fala: o altruísmo é a disposição que o ser humano tem de se dedicar a outro ser humano. O altruísmo, para ele, é a atitude contrária ao egoísmo. Enquanto o altruísta está empenhado e preocupado com seu semelhante, o egoísta está empenhado e preocupado consigo mesmo. Então, só um paralelo aqui, um parênteses, né? As pessoas muitas vezes vão para a igreja, estão na igreja, por quê? Pensando em si mesmo. Só estão pensando nos benefícios. Então, o altruísmo, ao contrário, ele vai na igreja, não é pensando em si mesmo. Porque o egoísmo é voltar-se para si. O altruísmo está muito ligado a autotranscender, porque o cara está saindo de si mesmo para pensar no próximo. Então, o egoísta é aquele cara que fica olhando ao seu próprio umbigo. Avança. Olha só os sinônimos de altruísmo: abnegado, desprendido, vai colocando. Compadecido, caritativo, generoso, voluntário, desinteressado, bondoso, caridoso, altruístico, humanitarista, humanitário, humano. Pode parar. Ah, tem mais um. Filantrópico, filantropo, solidário, benfeitor. Então, você vê aqui as definições de altruísmo. É uma pessoa muito voltado para os outros, para uma causa que beneficie e ajude os outros. Então, o altruísta na sociedade. Olha, o altruísta, você vai ver, ele é uma pessoa muito importante na sociedade, tá?
mesmo que eu não seja cristão. Tem muito altruísta que não são cristãos. Ele trabalha em prol de ajudar e contribuir para que os mais necessitados tenham uma vida melhor. É o primeiro a se apresentar quando alguém, uma sociedade, precisa de ajuda. Numa catástrofe natural, são sempre as pessoas altruístas que se oferecem para ajudar os necessitados. São os altruístas que promovem a caridade, criam instituições que desenvolvem a filantropia, se bem que muitas vezes muitos empresários hoje estão fazendo filantropia mais por um status sociais do que movido por um altruísmo, né? E se engajam em causas humanitárias, como o fim das guerras, o fim da violência, em defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, das desigualdades sociais, etc. Então, os altruístas, eles estão pensando e estão por trás dessas coisas. Então, eles são muito importantes na sociedade. Olha só, o contraste entre egoísta e altruísta. Então, o egoísta foca em si mesmo. O altruísta foca no outro. O egoísta é individualista. O egoísta, o pensamento dele é mais coletivo. Em vez de usar eu, você, ele pensa mais nós. O egoísta, ele é competitivo, ele sempre está querendo conquistar para ele. O altruísta, ele é mais cooperativo. Então, o egoísta, dentro de uma equipe, ele é competitivo. O altruísta, ele é mais cooperativo e não competitivo. O egoísta, ele é o quê? Materialista e consumista. O altruísta, ele doa, ele ajuda, ele é desprendido das coisas materiais. O egoísta, quando ele se conecta, ele conhece as pessoas, né? São sempre com interesses egoístas. E os altruístas, eles têm conexões desinteressadas, altruístas. O egoísta, ele tem uma autoimagem distorcida, né? Sempre se achando melhor que os outros. E o altruísta, ele tem uma autoimagem mais realista de si mesmo. O egoísta, você pode ver um cara ingrato, ele é egoísta. E uma pessoa que vive gratidão, que agradece, que é grato, é uma característica do altruísta. Então, o egoísmo, ele gera más virtudes, como a mentira, a ganância, etc. E o altruísmo vai gerar boas virtudes, né? E o egoísmo, então, na verdade, é a natureza ruim do homem. E o altruísmo, nós vamos ver na frente, é a natureza boa do homem. Avança. Você sabia que o nosso eu pode escolher ser egoísta ou altruísta? Sabia que você pode escolher ser egoísta ou altruísta? Você pode escolher. O altruísmo é doar-se ou sacrificar-se pelo outro gratuitamente, sem esperar nada em troca. A ciência tem comprovado que você pode escolher ser altruísta ou egoísta. Eles fizeram, eu vi uma reportagem onde os cientistas, né, fizeram testes com um bebê de 18 meses, 1 ano e meio. Um bebê de 1 ano e meio, não tinha nem 2 anos. E que esses bebês, eles foram fazendo situações e esses bebês ajudavam outra pessoa sem receber nada e continuavam assim. Então, eles começaram a perceber na natureza desses bebês, não foi um, foram vários, que há uma natureza de ajudar pessoas, né? E eles continuarem ajudando. Avança. Então,
testes mostraram que há um instinto de ajudar alguém que precisa de ajuda. Isso está no seu cérebro. Isso está na sua constituição. Há um instinto de cooperar com o outro. Não é interessante? Então, a gente acha que no ser humano só tem coisa ruim, porque a gente fala muito de pecado, pecado, pecado. Mas tem uma natureza boa também. Tem coisa boa e tem coisa ruim. E o egoísmo nasce no ser humano. Mas tem também esse instinto de querer ajudar alguém, que é o altruísmo. Está também na natureza humana. É isso que esses cientistas conseguiram comprovar. Então, você pode ensinar as crianças a serem bondosas, generosas e altruístas, como você faz em exercício físico, né? Faz musculação, ali você pode treinar as crianças e elas serão capazes de autotranscender e ver além de si mesmas. Então, por que você pode fazer isso? Porque está na natureza dela esse instinto, tá? De ser altruísta. Avança. Avança. Então, pensamos que o instinto básico humano é somente egoísta. Que se alguém perder tudo, que ele vai saquear, ele vai matar, vai roubar, vai destruir, vai só fazer coisa ruim. Então, a gente pensa assim. Isso pode ocorrer, mas tem-se descoberto que há um instinto também básico de altruísmo no ser humano, que é um instinto de solidariedade e de cooperação. Em situações extremas, como no campo de concentração, e o Viktor Frankl experimentou isso lá em Auschwitz, né? Então, no campo de concentração, há duas situações extremas. Uma, aonde o egoísmo, né? Um egoísmo grande de sobreviver. Então, o cara, ele pensa só nele porque ele quer sobreviver. E, ao mesmo tempo, vai haver um altruísmo grande de ajudar outros a sobreviver. Vai vir essas duas coisas extremas, né? O egoísmo e o altruísmo. Avança. O Viktor Frankl, ele disse, olha o que ele falou, os que mais sobreviveram no campo de concentração não foram os que lutaram para sobreviver. Os que mais sobreviveram foram os que ajudaram os outros a sobreviver. Então, quem sobreviveu mais no campo de concentração foram os altruístas e não os egoístas. Olha só que interessante. E o Viktor Frankl teve uma experiência a cores e ao vivo lá no campo de concentração. Avança. Então, gerando o melhor de nós. Egoísmo versus altruísmo. Avança. Foco no eu e foco no outro. Avança. O foco no eu vai acabar gerando o pior das pessoas. O foco no outro vai gerar o melhor das pessoas. Aqui no egoísmo, todos perdem. Aqui no altruísmo, todos ganham. As boas virtudes, né, estão associadas ao altruísmo. Bondade, compaixão, benevolência, solidariedade, fidelidade, gratidão, generosidade. Tudo isso, vocês viram na definição de altruísmo? Tudo isso está associado ao altruísmo. Avança.
e as más virtudes associadas ao egoísmo, ganância, inveja, ciúmes, individualismo, ingratidão, infidelidade, interesseiro e manipulador. Então, essas virtudes estão associadas ao egoísmo. Avança. Então, eu falei de dois conceitos, né? Que é o conceito de autotranscendência e altruísmo, para que a gente tenha um entendimento melhor desse amor bíblico, gente. Por quê? Porque os caras do mundo estão ensinando a amar mais do que nós dentro da igreja. Porque quando a gente vai à igreja, parece que tudo que a gente faz lá é para ser abençoado. Esse negócio de eu ir para a igreja para ser abençoado, qual que é essa motivação que está por trás? Se chama egoísmo. Então, nós estamos indo para a igreja com uma intenção mais egoísta do que altruísta. Então, essa palavra amor, agora, eu quero que vocês entendam dentro desse contexto de autotranscendência e altruísmo. Vamos avançar. O conceito de amor que nós temos hoje é um conceito diluído, é um conceito de amor, de, sabe, estar apaixonado pela pessoa. Ele é muito focado nesse lado emocional e sentimental. Você, às vezes, não pensa intencionalmente, você não pensa assim, mas está inconscientemente, isso está muito sólido na sua vida. Então, é lógico que o amor bíblico tem esse lado emocional, mas ele não é apenas sentimento e emoção. Ele é mais do que isso, tá? Vamos avançar. O amor bíblico, ele tem esse autotranscender e tem esse conceito de altruísmo. Avança. O amor bíblico, ele autotranscende, ele vai além de si mesmo e se doa gratuitamente pelo outro ou por uma causa nobre. Avança. O amor bíblico é altruísta. Ó, você falou em amor, é foco no outro. Não existe amor bíblico voltado para si mesmo. O amor bíblico, você falou em amor, alguém que vive o amor, é foco no outro. É transcender, é se sacrificar pelo outro. Avança. Então, olha só, Jesus disse, eu vou apresentar o 24 e depois o 25 explica o porquê desse 24. É muito importante você entender assim. O 24 vai dar uma visão e o 25 vai dar o porquê desse 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue. Olha só, o que é isso? Autotranscende, você tem que... Aqui é mais do que autotranscender, porque é acabar com o seu eu. Então, você sair de si mesmo. E ele fala, tome a sua cruz. A cruz é para crucificar o seu eu para uma causa nobre, para você fazer algo de bom. E siga-me. Então, na sua essência, né, Jesus está dizendo, olha, você precisa autotranscender. Por quê? Se você não anular, morrer o seu eu, o seu ego, você
por mais que você queira, você vai estar sempre fazendo as coisas pensando em trazer um benefício para você. Avança. Qual que é o motivo? Então, a gente pensa assim, poxa, eu tenho que morrer, negar o meu eu tenho que, né, tomar a cruz, como se fosse uma coisa que vai gerar coisa ruim, como se fosse algo ruim. Mas qual que é o motivo disso? Vocês não vão acreditar. O motivo disso é para trazer vida, trazer propósito, trazer alegria, felicidade para você. Olha só o que ele diz no 25. Então, ele dá a razão de negar-se mesmo tomar a cruz. Ele diz assim, por quanto, ou por essa razão, por esse motivo, quem quiser salvar a sua vida, ele vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Então, a lógica de Deus não é a nossa lógica. Por quê? Porque a gente não quer negar o nosso eu, porque a gente quer viver, a gente quer curtir, a gente quer aproveitar a vida. Então, eu já digo para você, irmão, se você quer curtir a vida, você quer passear, você quer comer nos melhores, você quer, né? Eu, você vai ser infeliz. Você vai ser infeliz. Mas se você estiver disposto a abrir mão do seu eu, dos seus interesses, da sua autorrealização, da sua satisfação, em outro sentido, sair de si mesmo, autotranscender, aí você vai experimentar uma vida muito melhor do que a que você está experimentando. Eu quero dizer para... então, se assim fizermos, se você negar o seu eu e você tomar a sua cruz, né? Se você fizer isso, você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe, irmãos, uma característica muito forte no meu ministério sempre foi isso. Foi abrir mão das coisas desse mundo. Eu sempre disse para minha esposa, eu não dependo da igreja, do sustento, de dinheiro, eu não dependo. Eu dependo de Deus. E olha, eu posso testemunhar para vocês. Eu tenho 67. Deus nunca deixou faltar nada na minha vida. Então, eu nunca fui atrás de dinheiro, de sucesso, de isso, de aquilo. Eu fiz um evento, né, que eu juntei os maiores ministros de louvor do país e do mundo. E gerou um impacto muito grande, né, em muitos líderes. Vocês sabiam que eu investia, eu praticamente não sobrava dinheiro do evento. Por quê? Uma grande parte do dinheiro, sabe o que eu fiz? Eu investia na esposa e nos filhos dos preletores. Eu convidei os filhos e as esposas dos preletores para participarem do evento e eu paguei tudo. E eu convidei alguns ministros de louvor naquela época, a David Keelan, outras pessoas, eu paguei para eles virem, para estar lá assistindo e não ministrando. Por que eu fiz isso? Porque eu não estava interessado em ganhar dinheiro. Eu investia mais ou menos o valor de um carro zero. Então, quando você faz alguma coisa pensando em ganhar dinheiro,
de ficar famoso, disso, daquilo, etc. e tal. Sabe o que acontece? É eu. E quando você alimenta o seu eu, você é mais infeliz e a sua vida vai perdendo mais significado. Então, quando você faz isso, você nega o seu eu. Cada dia você toma a sua cruz, e a cruz é você morrer por alguém, é você morrer por uma causa nobre, é você morrer pelas causas do reino. Então, você vai encontrar uma vida que vale a pena ser vivida. Avança. Avança. Então, quando Jesus nos pede para negar a nós mesmos, ele está pedindo para a gente autotranscender e, além de si mesmo, para amar o próximo. Porque não adianta. Se você não negar o seu eu, você, por mais que você faça algo pelo outro, você sempre tem algo que você quer tirar de bom para você. Então, até quando você está fazendo bem, você está pensando em ser abençoado. Então, Jesus quer que a gente faça as coisas de maneira mais pura. E o único caminho que tem para você amar a Deus como você deve e ao próximo de uma maneira pura é quando você autotranscende, quando você nega o seu eu. É até mais do que autotranscender. Na verdade, é negar, é crucificar o seu eu. Avança. E tomar a cruz é nos doarmos sacrificialmente e gratuitamente pelos outros. Como é que Jesus, o que Jesus fez a cruz? Ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós, sem esperar nada em troca. Então, tomar a cruz é isso, é você se doar pelo outro, é você se sacrificar gratuitamente, eu coloco, sem esperar nada em troca. Avança. Caso contrário, nós vamos viver o tempo todo fazendo tudo focado em nós mesmos. É o que está acontecendo dentro da igreja. As pessoas estão lá e fazem, porque se não fizer, não vão ser abençoados. Elas fazem, se doam, dão dízimo. Como é que as pessoas dão dízimo? Eu dou dízimo porque Deus vai me abençoar. Quer dizer, ela não está fazendo por amor, ela está fazendo, aliás, ela não está fazendo por amor a Deus, está fazendo por amor a si mesmo. Egoísmo. Então, até quando fizermos o bem e nos sacrificarmos, sabe o que nós estamos visando? O nosso bem. Avança. Então, nós precisamos autotranscender, precisamos ser altruísta. Altruísmo é o quê? Focar no outro. Agora, o que é a igreja? A igreja é uma comunidade de discípulos. E o que é um discípulo? É uma pessoa que negou-se a si mesmo e está tomando dia a dia a sua cruz. Não é isso? Jesus falou, você não pode ser discípulo se você não fizer isso. Então, a igreja é uma comunidade de discípulos. E o que é discípulo? São pessoas que autotranscendem, negam a si mesmo e tomam a sua cruz, que são altruístas, que amam e por isso se doam e sacrificam gratuitamente pelo próximo. Vocês estão começando a captar? Então, a igreja tem que ser cheia de pessoas que vão autotranscender, que vão se, assim, naturalmente, eles não estão pensando em si mesmos, não fazem as coisas pensando em benefício próprio. Temos que abrir a mente para entender isso. Parece tão claro, mas não é. Vamos avançar.
Olha, eu servi a igreja de Pompeia mais ou menos 20 anos, fiquei aí. E quando eu saí de Pompeia, o pessoal chegou e falou assim, ó, Marçal, durante 2 anos nós vamos te ajudar com R$ 2.000, porque eu vim aqui para São Paulo, eu não tinha emprego, a Regina não tinha emprego, eu estava com duas, meu filho e minha filha estavam com idade de universitário, estavam fazendo universidade, então eu não tinha nenhuma renda quando eu vim para cá. Eu vim pela fé. E esses R$ 2.000 me ajudavam. Por quê? Porque eu aluguei uma casa, o condomínio, R$ 2.000 naquela época pagava o aluguel e o condomínio. E aí eu tinha que depender de Deus para comer, pagar água, luz, escola para os meus filhos e outras despesas normais que qualquer família tem. Então, isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu tive, depois de 20 anos, aí em Pompeia, com estabilidade, eu achava que eu ia enterrar meus ossos aí. Eu vim para uma situação com 55 anos de idade, onde eu não tinha um sustento, eu não tinha uma empresa, uma denominação, alguém bancando a minha vida aqui. Mas isso foi muito importante na minha vida e tem sido assim a minha vida. Mas o que eu quero dizer? Depois de 2 anos, eu recebi um e-mail, né, dizendo assim, Marçal, mês que vem completa 2 anos e a partir então do mês que vem nós não vamos mais enviar esses R$ 2.000 para você. Então, eu recebi um e-mail bem claro, bem específico, né, que me enviaram dizendo que mês que vem eu já não ia receber mais esses R$ 2.000. Então, humanamente falando, ó, pensa bem, você está recebendo R$ 2.000 e, de repente, vai cortar R$ 2.000. E eu não estava bem financeiramente, né? Esses R$ 2.000 e iriam fazer falta. Hoje, no orçamento, qualquer um, R$ 2.000 faz falta. Ainda hoje. Imagina naquela época, que acho que faz mais de 8 anos, 9 anos atrás, mais de 10 anos atrás, isso aí. Então, mês que vem, nós vamos cortar os R$ 2.000. Aí me veio um pensamento. Olha o pensamento que veio na minha mente. Foi assim, puxa vida, quando eu li, né, a carta na hora, o jeito que escreveram, né, foi não estava mal escrito, mas estava escrito o que nós combinamos. Aí, quando eu li aquilo, me veio o seguinte pensamento. Poxa vida, fiquei mais de 20 anos na igreja. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu dei o sangue na igreja, nunca reclamei de nada, e pá, pá, pá. E os caras mandaram um e-mail assim, né? Nem perguntaram se esses R$ 2.000 iriam fazer falta, se eles podiam cortar ou não cortar. Eles não estavam nem a impressão, né? Tipo assim, eles nem estão aí comigo. Não estão mais nem aí comigo. Foi o primeiro sentimento que eu tive. Mas na hora, foi assim, aquele sentimento de segundos. Mas na hora Deus me tocou o coração e eu entendi uma coisa. Deus falou comigo assim, Marçal, os caras não tinham obrigação de te dar esses R$ 2.000. Eles não tinham obrigação. Foi generosidade deles te darem R$ 2.000. Primeiro. Segundo, Marçal, você ficou 20 anos lá em Pompeia. O que você fez lá? Foi por interesse ou foi por amor? O amor, que é? É doação.
gratuita. Gratuita. Tudo que eu fiz em Pompeia nesses 20 anos, ninguém deve nada para mim. O que eu fiz por amor. Então, Massal, ninguém te deve nada. Pelo contrário, eles 2 anos foram generosos com você. Puf, virou a coisa, né? Então, olha o que o egoísmo faz a gente olhar. Ingratidão, né? Revolta, chateação. Então, sabe, quando você faz as coisas, você tem que fazer por amor. E se você faz por amor, ninguém deve nada para você. Se for amor bíblico, você fez gratuitamente. Essa é a beleza desse amor. Então, avança. 6 meses depois, eu estou aqui em São Paulo, eu encontrei um pastor de uma igreja aqui de Barueri. E a sede da igreja fechou, a igreja que ele estava pastoreando, porque vários meses a igreja estava no negativo. E aí a sede falou, ó, você volta para a igreja, para a sede. E ele voltou e deixaram ele sentado na igreja sem nenhuma função. Ele ficou abandonado lá, ele se sentiu abandonado. E ele falou bem assim, Massal, eu dediquei 10 anos da minha vida naquela igreja. E eles simplesmente fecharam a igreja. Não fizeram nada para me honrar, para agradecer, não me deram nenhuma oferta, nada. Me chamaram para a sede e me deixaram lá sentado sem função. Eu tinha passado aquela experiência. Aí o que eu falei para ele? Falei para ele, fulano, esses 10 anos que você trabalhou na igreja, você fez por amor ou não? Porque se você fez por amor a Deus e por amor aos irmãos, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Você sabe que ele ficou na hora? Ó, fechou a boca na hora e mudou completamente a atitude dele. Sabe, irmãos, nós precisamos viver um amor mais bíblico. Nós precisamos entender o que é um amor bíblico. Pode avançar. Pode avançar. Então, na verdade, nós vamos ver que o amor bíblico, ele é mais do que autotranscender e ser altruísta. Esses 2 conceitos, eles carregam um fundamento do amor bíblico. Por isso que eu estou usando esses termos para abrir a mente de vocês. Né? Agora, a igreja, estou falando das pessoas, né? Que por causa do amor de Deus autotranscenderam, foram além de si, negaram o seu eu e se focaram no próximo e que estão tomando a sua cruz, ou seja, dando a sua vida pelo outro. Se dedicam a uma causa nobre que é a expansão do reino de Deus. Então, o que move a igreja não é boa vontade. Ah, eu vou quebrar o galho do fulano. Ah, eu vou fazer... Você não está fazendo favor nenhum. O amor bíblico nos impele, nos move, nos direciona a isso. Se você é discípulo, a natureza do discípulo é isso aqui. É o outro, não é ele. Ele não vai na igreja pensando em si mesmo.
Sabe qual é o problema da igreja? É um bando de gente pensando em si mesmo, por isso que estão se batendo, se agredindo e se destruindo. Vou contar uma ilustração. Tinha 2 banquetes, um no inferno e outro no céu. E aí um homem foi levado para ver o banquete lá no inferno. E depois ele ia ver o banquete lá no céu. Quando ele desceu lá no inferno, tinha uma mesa com umas iguarias assim deliciosas, lotada, lotada, lotada. E todas as pessoas que estavam lá estavam desesperadas, gritando e famintas. Por quê? Porque havia uma regra. Você só podia comer segurando um garfo na extremidade, e esse garfo tinha mais de 1 metro de comprimento. Então, a turma estava espetando a comida e tentando comer e não conseguia comer. Só podia comer na ponta desse garfo. Então, todas as pessoas lá estavam desesperadas, né, gritando e insaciáveis. E aí, esse homem foi para o céu. Quando ele chegou lá no céu, ele viu todo mundo satisfeito, né? Alimentado, alegre, contente. E ali havia a mesma regra. Tinha o mesmo garfo e tinha que comer na ponta, segurando na ponta. Só que lá no céu, o que aconteceu? Um espetava e dava para o outro. Um espetava e dava para o outro. Todo mundo se alimentou. Então, a igreja é isso. A igreja é um amando o outro, é um servindo ao outro, é um se doando o outro. A igreja tem que ser essa comunidade, aonde a visão não é você, é o outro, sempre é o outro. O amor nos leva a esse conceito do altruísmo autotranscender. É o foco no outro, é a doação no outro. Rapaz, eu vou acelerar aqui, que está meio longo, né, Paulo? Desculpa aí, viu? Espero que não esteja Tá? cansativo aí. O tempo deu, mas pode terminar, Então, Marcelo. Fica à vontade, pode à vontade. Vamos até o final. eu vou dar uma acelerada aqui. Tá muito bom, por isso a gente fala vai até o final. Senão a gente fala, para, Marcelo, mas tá muito bom. Tá Tá benção. bom, eu espero que esteja sendo bom. Porque aqui a gente só fica olhando as caras aqui, a gente fica imaginando, nossa, Não, tá tranquilo. eu Daqui a estou pouco eles falando vão aqui, já tô... comentar, viu? Daqui a pouquinho eles vão comentar. Ai, ai, ai. Então, a igreja são pessoas altruístas que têm como foco de suas vidas o quê? É o outro. Você não está lá na igreja pensando em você. A igreja são pessoas que focam no outro. A igreja não são pessoas egoístas que estão lá buscando bênção e prosperidade financeira. Avança. A igreja são pessoas que querem ser bênção. A igreja é formada na sua essência de pessoas abençoadoras. Por quê? O amor sempre quer abençoar. O amor sempre quer doar. Avança. Os moravianos, eles viveram um avivamento por mais de 100 anos. Não é mole, não, hein? Os avivamentos hoje estão durando 3, 5 anos, coisa assim. E eles viveram um avivamento de 100 anos. E eles eram apaixonados por Deus. E esse amor bíblico que eles viviam, o que é? Altruísmo, autotranscendência, né? E o que eles faziam? Eles começaram a querer, sabe, servir aos outros. 2 jovens souberam de uma ilha que só entrava escravos.
E aí que aconteceu? Esses dois jovens resolveram se vender como escravos. E o dia que eles estavam no barco, partindo, a igreja foi se despedir deles. E quando eles estavam já a uma certa altura, uma certa distância do cais do porto, um deles subiu no parapeito e ergueu a mão e gritou, né? Que o cordeiro ele é digno do seu sacrifício. Quer dizer, eles estavam dizendo, Jesus Cristo se sacrificou por mim e nós estamos prontos a nos sacrificar pelos caras que estão lá. E, segundo a história, esses jovens nunca mais voltaram. O que é isso? Amor. O que é isso? Autotranscender. O que é isso? É altruísmo. É sacrificar-se. É dar. Então, pensamos que isso é só para quem quer ser missionário ou pastor. Não. Quem quer ser discípulo tem que negar a si mesmo, tem que estar disposto a tomar a cruz. Amém. E isso, se você não fizer isso, você não vai conseguir amar o próximo. Você não vai conseguir, você tem que autotranscender, ser altruísta. Vamos lá em frente? Olha, Jesus, aqui em João 13, 34, 35, ele está redefinindo amor. Ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pode avançar. Então, Jesus está dando aqui o quê? Um novo mandamento. Por que é novo mandamento? Por quê? Porque o anterior, qual que era o antigo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tem dois sentidos nisso. Primeiro, é uma pessoa amando o outro. Aqui, Jesus está falando agora que um tem que amar o outro. Não é um amar o outro, mas uns amar os outros. Por quê? Porque ele quer que esses discípulos sejam um corpo. Por isso que ele diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, não é se um amar os outros, mas se houver esse amor entre eles. Então, igreja, corpo, é pessoas que se amam. Então, o primeiro é amar o seu próximo. Então, é um indivíduo amando o outro. Aqui não, é uns aos outros. Então, essa mutualidade, primeiro. Em segundo lugar, Jesus disse, assim como eu vos amei. Então, não é como você se ama, mas agora é como Cristo nos amou. Avança. Então, ele está redefinindo o amor ágape. Olha só, no dicionário grego, o que significa ágape? Referente à pessoa, receber a pessoa com alegria, acolher a pessoa, gostar muito da pessoa, amar ternamente, amar intensamente. Então, isso é uma definição do grego, da palavra ágape. Agora, quando você usar a palavra ágape a partir de Jesus, ela tem outro significado. Por quê? Porque aqui Jesus acabou de redefinir o amor. Agora, o amor não é mais como você se ama, agora é como Jesus nos ama. Avança. E o amor, como Jesus nos ama,
duas palavras, vocês gravem isso: incondicional e sacrificial, certo? Então, Jesus amou aqueles discípulos incondicionalmente. Ele amou Judas, amou Pedro, Pedro traiu, Judas traiu, Pedro negou. Os outros discípulos ficaram com medo, se esconderam depois, né? Mas Jesus os amou incondicionalmente. E segundo, sacrificialmente. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelo irmão. Então, o amor ágape bíblico passa a ter esse significado: amor incondicional e sacrificial. Avança. E segundo, novo mandamento. É um mandamento, irmãos. Não é um pedido, não é uma orientação, é uma ordem. Então, aqui Jesus não está pedindo, se vocês puderem, faça uma forcinha. Se você tiver vontade, você ama, né? Não é opcional, é obrigatório. Você precisa amar. Você tem que decidir em obediência à palavra, pela fé, amar. Então, amar não é uma opção, não é um momento que você... Não, é um mandamento. Você não tem opção de escolher, ou você obedece ou não obedece. Então, no meu ministério, eu tive muitas situações, e ainda tenho pessoas, sempre tem pessoas que você... é difícil de amar, hein? Mas o que você tem que fazer? Você não tem que pensar, não, eu vou evitar. Não, não existe isso na vida cristã. Vida cristã, seja quem for, seja um inimigo, seja um cara que está te perseguindo, seja um cara que está te prejudicando, você tem que amar. Você tem que amar. Vocês estão entendendo? Então, você está entendendo que nesse versículo aqui tem várias coisas que nós temos que pensar, repensar. E igreja é formada por pessoas que amam. O amor, se ele não existir, não existe vida cristã. Amor é essência. E eu quero dizer para você, você não consegue amar, você fala assim, poxa, mas como é que eu vou amar um cara que assassinou a minha filha, assassinou o meu filho? Como é que eu vou amar? Realmente, você não consegue com a sua força. Mas você vai decidir amar em obediência à palavra de Deus, pela fé. Eu não consigo, mas pela fé. Eu declaro, eu vou amar, eu amo, e vai agir com amor. E quando você age em fé, não é lá de longe, não. Você vai fazer ações de amor, atitude de amor, mesmo que você não sinta. Você não vai por emoção, você vai agir pela fé. E quando você age em fé, em obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo vai derramar na sua vida uma graça de Deus que vai permitir você amar. Olha, eu vou dizer, tem certas experiências que não vou poder contar, mas
eu já tive situações de pessoas que me agrediram, que me acusaram, né? E que Deus colocou o seguinte desafio: Marçal, você vai ter que amar. Final da história, essas pessoas acabaram me perdoando e me amando, e eu, sabe, sentindo amor por elas sem ressentimento nenhum. Por quê? Eu decidi amar essas pessoas pela fé em obediência à palavra de Deus. E aí, o que isso exigiu de mim? Que eu tivesse certas ações de amor por eles. Entendeu? Vamos avançar. Já estou acabando, gente. Acabou. Acabou. Graças a Deus. Amém. Que bom, Massal. Mas fica tranquilo que o próximo slide são as perguntas dos irmãos. Olha, eu não vou. Na verdade, eu teria que falar um pouco sobre a humildade que é base para desenvolver esse amor, mas eu já falei demais, então vamos fazer pergunta aí. Foi ótimo, foi ótimo. Foi uma benção muito grande. Antes de abrir para os irmãos, obrigado, Massal. Deus abençoe. Foi realmente excelente. Gostei muito dos conceitos trazidos primeiramente, né? Da autotranscendência, do altruísmo, depois entrando biblicamente na questão do amor. Realmente foi muito, muito bom. Enquanto você falava, eu estava até dando uma olhada aqui no livro A Igreja Essencial, né, do Colin Hansen, e é interessante porque, brevemente, eu vou ler para os irmãos, ele fala uma coisa aqui, que muitas igrejas, às vezes, estão presas, né, em querer montar o estilo de adoração, de música, talvez uma música mais para os jovens, outros um pouco mais preocupados em talvez criar grupos diferentes dentro da igreja, né? Alguns trabalhar com motoqueiros, outros talvez trabalhar por fase de vida, outros com solteiros, né? Ou até outros pais já casados, e aí a gente começa a segmentar dentro da igreja dessa forma. E aí ele diz o seguinte: em algum momento as pessoas serão atraídas para a sua igreja, talvez pela variedade de programas que você oferece e até mesmo pelos grupos que foram divididos. Talvez você terá até o melhor ministério de jovens da cidade e talvez os pais mudam até para uma outra igreja. Ele dá uma provocada na gente aqui no livro, né, nesse aspecto. E aí ele diz o seguinte: quanto mais maneiras as pessoas tiverem para participar da sua igreja, sem a necessidade de mudar seu estilo de vida, mais facilmente talvez ela possa até crescer, né? Então, ele está dizendo o seguinte: você percebe o pressuposto por trás de todas as estratégias? As pessoas gostam de estar perto de pessoas parecidas consigo mesmas, e elas se sentem confortáveis em padrões familiares e previsíveis, né? Mas poucas as vezes nós perdemos ou nós entendemos que a igreja do Senhor é a comunhão dos diferentes. E aí, pegando tudo isso que o Massal passou, fiquei pensando, né? Como lidar com os diferentes, porque tudo isso que o Massal falou, isso acontece o tempo todo na nossa vida cristã e no seio da igreja, né? Então, eu sei que os irmãos têm muito a contribuir, também fazer perguntas, e eu queria abrir para vocês, ouvir um pouquinho os irmãos, e também se tem alguma pergunta para o nosso querido Massal. Tá aberto, viu, gente? Vamos. Semana passada os irmãos participaram bem. Eu queria perguntar, Paulinho. Vai lá, Eliane. Olha, não sei se cabe, né, essa pergunta, viu, seu Massal? Mas veja bem, a pessoa, o cristão, eu estou falando, né? O cristão que nunca está feliz com nada, não está feliz com a família, não está feliz com o emprego, não está feliz com os filhos. Como que a gente pode dizer que é um cristão? Que tipo de cristão é, então?
Entendeu? Deu para ouvir, Massal? Será que ele congelou ali ou é impressão minha, gente? Tá parecendo. Alô? Acho que ele travou, gente. Alô, o som? Voltou. Voltou, voltou. Massal, você conseguiu ouvir a pergunta? Está meio instável. Conseguiu ouvir a pergunta da Eliane? Pode repetir de novo? Por favor, Eliane. Então, Marçal, veja bem, o cristão, que tipo de pessoa é um cristão que não está feliz com a família, não está feliz com os filhos, não é feliz com o trabalho? Como que a gente pode analisar um cristão assim? Olha, isso... Você sabe que eu cheguei à conclusão, o amor, o sinal de maturidade de um cristão é o amor, entendeu? Então, você quer ver um cristão maduro, ele ama, mas é um cara que ele vai demonstrar esse amor em situações difíceis, onde ele vai ter que amar pessoas que perseguem, isso aí, todas essas coisas mostram maturidade. Então, uma pessoa que está vivendo desse jeito é um sinal de que ela tem problemas, ela é imatura e alguém precisa ajudá-la a crescer, entendeu? Então, não é um bom sinal, né? A pessoa ainda é imatura e precisa crescer no amor. Amém, Eliane? Amém. Vi que a Sara está com a mão levantada ali, a mãozinha ali por favor. Isso, é uma pergunta aqui. Eu anotei quando estava falando de transcendência, né? O que o Marçal acha, os irmãos também, que a nossa sociedade hoje não tem treinado as crianças e os jovens para essa transcendência. E já há alguns anos não vem treinando, e se isso não tem refletido na igreja, né? Porque às vezes os pais, a professora, querem poupar demais essas crianças e não ensinam, não expõem essas crianças a algumas situações que poderiam ser saudáveis, porque eu sou filha de pastor, então eu lembro de viagens missionárias, né, que a gente doou, foi para comunidades, e isso na minha vida e na vida das minhas irmãs fez uma diferença muito grande. E hoje eu vejo uma sociedade muito fechada entre si e não acontecendo isso. O que você acha? Que isso pode piorar com o tempo a igreja? Eu acho uma boa pergunta isso, é porque os pais não sabem, né, disso aí. E eu acho que a gente precisa incentivar os pais, né, a levar os seus filhos a exercerem, né, essa autotranscendência. Eu já vi pais que fazem os filhos pegar os brinquedos que eles não usam mais e vão com eles no orfanato, por exemplo, entendeu? Ou dá para um amiguinho. Então, o pai e a mãe têm que começar ensinar os filhos a desenvolverem esse altruísmo, porque, como eu falei, a ciência hoje está mostrando que tem um instinto egoísta, mas existe esse instinto altruísta, e nós temos que estimular bastante as crianças nesse sentido. Mas com jeito, né? Porque também querer enfiar a coisa goela abaixo não funciona. Mas é muito importante ir conversando com a criança, e instruindo e ajudando ela, ensinando ela a dar e abençoar. E quando isso que é interessante, por exemplo, a criança, quando ela dá e vê que a outra criança ficou contente, sabendo que ela não pode ter determinado coisa, e ela fez isso e trouxe alegria, isso estimula ela a fazer mais. Entendeu? Por isso que é importante não falar, não, você vai dar, e pega aqui e leva, né? Sem que a criança participe. Não, você tem que estimular ela e ver se ela faz isso voluntariamente, que ela vai escolher os brinquedos, que ela pegue e que ela dê na mão das crianças, entendeu? Então, isso estimula,
as crianças a crescerem nesse instinto altruísta que existe dentro das crianças. Amém. Amém. Mais algum irmão, irmã? Pode perguntar, irmãos. Ainda temos um tempo aí, tempinho. Steve. Sim. Ah, o Steve levantou a mão, por favor. Fala, Estivão. Só aproveitando esse gancho, né, da Sara, eu acho que hoje, com essa questão, né, dos selfies, o mundo dos selfies, as pessoas se autopromovendo, sabe? Eu tenho algumas dúvidas, assim, no sentido, assim, de que eu não sei quem é mais maduro, se é aqueles filhos pequenos ou as mães, os pais, assim, sabe, estão mais preocupados em, sabe, postar sei lá, uma foto super produzida e tal, né? E que tipo de geração que a gente está formando com isso, né? Esse é um ponto, né? Agora, por outro lado, a gente vê assim pais que deram um bom exemplo para os filhos, né? Que tipo de geração que ele forma, né? Geralmente são os filhos que reconhecem o legado que foram deixados pelos pais, né? E eles acabam meio que também criando, fazendo diferença, né? Para a sociedade, para as pessoas aí fora, né? Então, bem nesse contexto de transcendência, altruísmo e amor, né? Eu acho que tem essa questão aí. Eu acho que como igreja, se a gente não for referência disso, a gente não vai esperar que o mundo seja, né? De uma certa forma. Então, eu creio que a gente tem que puxar essa responsabilidade, né? Falar assim, olha, pais, né? Que legado que você está deixando para os filhos, né? Senão a gente fica sempre batendo naquela mesma questão, dando quase que comidinha, papinha na boca dos adultos, né? Fazendo isso, né? Então, acho que a gente tem que levar, nós, né, da liderança, levar mesmo as pessoas com uma maior maturidade, né? Para que eles não sejam menos maduros que os filhos, né? Vamos dizer assim. Então, é só um comentário só. Ok. Obrigado, Steve. Então, Alguém mais? Marcelo, gente, desculpa, por favor. não, a gente vive numa sociedade, como você falou ali no livro, ele fala, né, que o pessoal monta o grupo dos motoqueiros, monta o grupo dos caras que gostam de correr, de esporte, grupo de... Então, a gente procura, mesmo dentro da igreja, as pessoas que têm os mesmos Mais gostos, afinidade, né, Marcelo? o mesmo nível social, Exato. entendeu? E naquela época de Jesus, você via gente rica convivendo com um escravo, né? Então, a distância era muito grande. Então, eu acho interessante, por exemplo, hoje eu tenho trabalhado em favela, mas eu nunca levei os meus filhos para a favela quando eles eram pequenos, entendeu? Então, eu acho que a gente vive num nível social e os nossos filhos só ficam convivendo com esse tipo de pessoas. E se a gente expor os filhos a uma favela, eles vão ver certas realidades que as pessoas muitas vezes não veem no seu dia a dia. E isso também, como o Steve falou, tem que trabalhar na cabeça dos pais, porque os próprios pais vivem numa sociedade individualista e materialista. Qual que é a tendência deles? É viver igual aos outros. Então, a gente precisa, talvez, expor a igreja, ou a gente mesmo, sair. Eu estava até conversando com o irmão que nós estávamos planejando ficar 2 semanas dormindo na favela. Por que eu quero fazer um negócio desse, né? Porque eu quero quebrar certas coisas dentro de mim. Porque eu vivo numa casa boa, convivo só com gente boa, gente de nível bom, entendeu? Então, nós mesmos precisamos começar conosco. Então, você que está ouvindo aí, você está na vidinha boa, comendo bem, morando bem,
tem carro, tem emprego, né? A gente tem que, às vezes, ser exposto a uma situação onde as pessoas estão vulneráveis, né? Isso faz bem para nós e, para mim, tem feito muito bem eu estar ali, né? Ajudando essas pessoas, saindo do meu lugar aqui e indo para um lugar onde os caras não têm nem eletricidade direito e nem água, né? É um lugar bem carente e quando chove começa a pingar dentro do barraco. Então, acho que a gente tem que se expor um pouco, sair do nosso comodismo e fazer coisas que quebrem. Então, tem que começar no nosso coração, na nossa vida, que quebrem esse nosso comodismo e que quebrem essa nosso individualismo e consumismo. Amém, muito bom. Só respondendo uma pergunta, eu vi que o Hannes fez uma pergunta aqui no chat, né? Quando que vamos viver a época do amor, que o amor se esfriará em quase todos? Eu vou responder brevemente aqui, depois uma Sal pode completar. Acho que ele está se referindo ao o texto de Mateus 24, 12, que fala que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, né? Jesus está falando do fim dos tempos aqui em Mateus 24, e acho que o versículo dá uma dica interessante para a gente, né? Devido ao aumento da maldade. De verdade, irmãos, biblicamente falando, eu entendo que a gente já vive esse aumento da maldade, né? A segunda carta de Tessalonicenses fala também sobre a questão da apostasia, né? A apostasia não é só negar a fé, mas também o esfriamento do amor e da fé. Eu acho que a gente já vive esse momento. Talvez a gente vá ter ainda algo mais acentuado no futuro, mas eu acho que a gente já tem vivido dias difíceis aí, do aumento da maldade. Esses dias estava passando, acho que foi um vídeo que eu vi no canal do YouTube, mostrando pessoas que de repente estavam sendo roubadas na rua ou acontecendo alguma coisa, e as pessoas passando de carro, vendo tudo aquilo e assim, e como se absolutamente nada tivesse acontecendo, assim, sabe? De uma insensibilidade, de uma frieza muito grande, assim. Então, o ser humano realmente ele vem numa queda livre, né? Biblicamente falando. Acho que o Hannes devia estar se referindo ao texto de Mateus 24 aí, né? Mas assim, Pastor Paulo, eu vejo assim, eu posso inclusive passar os gráficos depois se vocês quiserem, né? Mas em todos os aspectos da sociedade, né? O mundo está melhorando de uma maneira exponencial, assim, sabe? Por exemplo, a fome tem despencado no mundo de uma maneira absurda. Hoje nós temos bilhões de pessoas menos com, né, a miséria extrema que há 50 anos atrás. A quantidade de pessoas morrendo de desastres naturais está despencando, a quantidade de pessoas morrendo por doenças está despencando, as pessoas vivendo cada vez mais com mais saúde. Então, do ponto de vista natural, as coisas estão melhorando de uma maneira assim incrível. Mas é lógico, do ponto de vista interno, né, as pessoas cada vez mais dependentes de antidepressivos, né? Parece que o que mais vende hoje nas farmácias são faixa pretas, né? Então, todo esse ganho, vamos dizer assim, material que a gente tem acumulado nos últimos 100 anos, né, isso está tendo porque as pessoas, não sei, né, estão cada vez mais longe do Senhor, tem acarretado um tal bem forte do ponto de vista emocional. Eu, pessoalmente, eu amo o versículo de 1 Timóteo 6,6, né, que para mim é muito precioso. E eu fico assim, muitas vezes dizendo, né, Senhor, perdoa a minha ingratidão. Quantas vezes eu reclamei, né? Gera em mim um coração grato para a tua honra e para a tua glória. Porque eu acho que a ingratidão, de fato, é um pecado extremamente sério, né, perante Deus, né? Uhum. Ok. Massal, você quer complementar alguma? Não, eu acho que o que você falou é muito bom. Amém. Irmãos, muito obrigado. Olha, 21h33 foi
maravilhoso hoje o tempo com o pastor Massal. Não sei se alguém quer fazer uma última observação, última pergunta, e depois nós vamos orar. Se tiver, pode fazer, tá? Não tem problema não. Já está acabando? Tá, estamos acabando. Às 21h30 nós encerraremos. Já passou até um pouquinho. Que pena. Passou rápido, né, Ranis? Passou rápido. Demais. Muito bom. Ok, irmãos. Mais nenhuma pergunta para o nosso querido Massal? Não? Muito bem. Antes de nós orarmos, por falar em amor aos nossos irmãos, estava aqui no grupo com a gente, deixa eu até olhar, acabou de chegar um WhatsApp dele aqui. Estava aqui no grupo com a gente o Daniel, o querido Daniel e a Luciana. O Daniel foi para a Santa Casa porque o pé dele ficou muito inchado. O Daniel tem tido um problema já, não só no quadril, mas também no pé dele, está com um problema sério, fazendo tratamento, fisioterapia. Talvez tenha que fazer até uma cirurgia. E eu gostaria que nós orássemos pela vida do Daniel, agora no final também. E nós temos também aqui da nossa igreja, essa semana, a Elaine perdeu o marido, o Marcelo. Uma situação bem delicada. Essa família está com a gente há aproximadamente 3 anos. Foi uma coisa que mexeu bastante aqui com a gente na igreja essa semana. E eu queria que nós finalizássemos o nosso encontro orando por essa família e pela vida do Daniel. Eu queria perguntar aqui para os nossos irmãos quem tem o desejo de orar, né? Eu queria que alguém orasse pela vida do Daniel e uma outra pessoa, por favor, orasse pela Elaine e o Atos, o filho que ficaram. Se o Senhor está falando no seu coração para orar por eles, eu queria que alguém orasse, por favor. Quem pode orar primeiramente pelo Daniel, pela vida do Daniel? Por favor. Tiago vai orar pelo Daniel. Eu queria que alguém orasse pela Elaine e pelo Atos, por favor. Para a família que ficou. A Eliane vai orar pela Elaine, pelo Atos e pela família. E no final eu estarei encerrando, orando também pelo Massal, pela família do Massal. Massal, muito obrigado. Realmente foi um momento muito, muito maravilhoso estar aqui com os irmãos e com a sua exposição. Deus abençoe sua vida muito, muito, muito. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos orar, gente, por favor? Tiago. Amém, oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós te louvamos por esse encontro, por tua palavra, por podermos estar juntos, por termos saúde, Pai. Queremos mostrar nossa gratidão e nesse momento interceder pela vida do Daniel e sua família. Daniel, principalmente por sua saúde, dores no pé, inchaço, no quadril. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor traga cura, traga libertação desse problema. Que o Senhor cuide dele, também dê paz, fale com ele. Que também seja um momento de o Senhor se aproximar cada vez mais e dele se aproximar cada vez mais de ti também, Senhor, e te buscar. Pai, que o Senhor cuide, Pai, dele, de sua família. Sabemos que ele depende do seu trabalho para o sustento e que sem a saúde ele não consegue. Então, que o Senhor opere ali, Pai, um milagre, e também na igreja, Pai, que a gente possa exercitar esse altruísmo, esse amor que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Amém. Pai, cuida da vida dele, que neste momento ele esteja ali no hospital, que ele sinta, Pai, a tua presença, sinta-se amado também por nós. Que o Senhor conforte, Pai, seu coração e dê a ele paz em todo esse processo, Pai.
ambiente de hospital, ambiente difícil, mas que o Senhor dê paz a ele, Pai, neste momento. Pai, é isso que nós te pedimos e intercedemos e clamamos, Pai, porque não é de hoje, já é de um tempo que o nosso irmão luta com esse problema de saúde. É um irmão muito amado nosso, Pai. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor haja, que o Senhor opere, que o Senhor faça aquilo que aos nossos olhos não é possível, mas que o Senhor traga cura e libertação, tanto para o corpo como também para a mente dele. E que em tudo isso também o seu nome seja glorificado, o seu amor seja claro, e que a gente também possa exercitar o teu amor, Pai, nessa situação. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, ainda na tua presença, queremos exaltar e louvar o teu nome, Senhor, e toda honra e glória seja dada a esse Deus que é tremendo, que é cuidadoso e zeloso, Senhor. Nesse momento, Senhor, colocamos a vida da Elaine, do Atos em tuas mãos, Senhor, para que tu esteja visitando essa família, Senhor, esteja consolando, cuidando, Senhor, e dando o teu bálsamo, Senhor. Ó Jesus, que através dessas dificuldades também ainda, dessa situação, que eles possam estar glorificando realmente o teu nome, Senhor. Ó Jesus, te pedimos, ó Deus, ainda que a igreja dê todo o respaldo para essa família e que tu supra toda a necessidade desse momento, Senhor, e tranquilize, tire qualquer transtorno, que tudo possa ser direcionado por ti, Senhor, que tu esteja no controle de tudo, Senhor, porque tu és Deus e tudo está sobre o teu poder e tua vontade, Senhor. Muito obrigado por essa reunião, glorificamos, ó Deus, te glorificamos e louvamos, ó Senhor, a ti pela vida do Massal, que possa estar abençoando o teu servo, Senhor, santificando a cada dia mais, que ele possa realmente ser esse servo do Senhor, que ele possa te exaltar, Senhor. Muito obrigada pela vida dele, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, obrigado, Deus, mais uma vez, essa noite, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida do Massal, que o Senhor continue cuidando dele lá em São Paulo, também abençoando o ministério, a família e a igreja que ele congrega, Pai, que ele serve. Obrigado pela vida de todos os irmãos aqui, de diversas igrejas que estão aqui representadas, Pai, participando com a gente. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um final de semana na tua presença, de paz, de alegria, e principalmente, ó Deus, tudo o que foi falado aqui, que nós possamos olhar para Jesus e nos parecermos mais com o nosso Mestre, que nos amou sacrificialmente. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Massal, mais uma vez. Obrigado a todos aí de vários lugares que os irmãos estão. Fiquem na paz de Cristo. Muito obrigado. Próxima sexta-feira teremos mais um episódio aí do nosso workshop, tá bom? Abraço lá para Bastos, gente que está em São Paulo aí. Gerisvaldo lá na Bahia, Gerisvaldo. Deus abençoe. Bênção. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. A paz. Boa noite, queridos. Boa noite, pastor Massal. Boa noite, meu irmão Paulo. Boa noite. Sara, boa noite. Boa noite, Rani.